Cheguei! Matheus Decora hoje vai falar sobre revestimentos. Você tem alguma dúvida? O que é revestimento cerâmico? O que é porcelanato? O que eu devo usar em parede, piso? Vamos aprender um pouquinho mais? Matheus Decora tá no ar. Existe, basicamente, no mercado, nós vamos generalizar um pouquinho agora, dois tipos de revestimento. Os porcelanatos e os cerâmicos. Mas, Matheus, qual que é a diferença básica entre eles? O porcelanato é o queridinho agora do mercado. Isso se dá devido à tecnologia investida no revestimento do que os cerâmicos, que foram os primeiros a serem utilizados na construção civil, por exemplo. Por causa disso, pela tecnologia investida nessas peças, o porcelanato ele é um pouquinho mais caro. Mas também ele tem uma estética um pouco melhor do que os cerâmicos, né? Então a gente tem 3D, a gente tem texturas, estampas diferenciadas. Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada característica de cada um e como a gente consegue utilizar isso. Os revestimentos cerâmicos, a composição dele é feita de 70% de argila e 30% de fragmentos de rocha. É um revestimento hoje um pouco mais em conta, falando, né, aí economicamente, numa construção. E tem a sua utilização um pouquinho mais, digamos, restrita, devido à tecnologia investida nele. Mas isso tem mudado um pouquinho, como o que a gente vai ver daqui a pouco, o acabamento retificado. Hoje as cerâmicas têm esse acabamento também, que foi conhecido logo quando o porcelanato surgiu. Os porcelanatos, eles têm a composição, o material, o mesmo dos revestimentos cerâmicos. Só que nos cerâmicos, lembrando, nós temos 70% de argila e 30% de fragmento de rocha. Isso nos porcelanatos é o contrário. Mas por quê? Isso confere ao produto uma impermeabilidade quase que total, né? Então, a absorção de água desses revestimentos é quase que zero. Então, essa é uma característica bem importante dos porcelanatos. Além disso, ele surgiu com o nome de retificado. Daqui a pouco a gente vai aprender o que significa isso. Mas os porcelanatos eles já vieram, né, para o mercado, então, com essa novidade toda, o que tirou um pouquinho o espaço dos cerâmicos. Mas cada um tem a sua utilização, cada um tem o seu espaço, e isso não quer dizer melhor ou pior na utilização. A gente só tem que respeitar a característica de cada material. Bom, agora nós estamos aqui com o Sandro Lima, ele é gerente aqui da RS e vai explicar um pouquinho, né, a parte mais técnica desses revestimentos que a gente tem falado por aí. Sandro, a gente tem três pontos básicos, mais ou menos, de um revestimento, quando nós vamos especificar, que são algumas características da própria peça, certo? Por exemplo, a gente estava vendo ali atrás sobre os rejuntes, a dilatação, então a gente tem um nomezinho bold, retificado. Pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que significa isso? Claro, com prazer, Matheus. A gente tem esses dois tipos de revestimento, tanto para piso quanto para parede, que eles trazem um acabamento melhor numa obra. Então nós temos o piso bold, o revestimento bold, e nós temos o retificado. O retificado ele passa por uma retífica no processo de fabricação. E com esse processo de retífica, a gente pode perceber que depois de ele assentado na obra, ele dá um acabamento muito mais bonito, muito mais sofisticado à obra. Por isso ele também é um pouquinho mais caro, mas são produtos que, dependendo do ambiente, a gente indica o bold ou o retificado. Existem algumas peças cerâmicas, né, que é a mais comum, também agora com o avanço da tecnologia, com esse acabamento retificado, não é isso? Exatamente. O acabamento retificado está ganhando mais mercado hoje em dia, porque os custos de produção também vêm baixando, né, com a introdução da tecnologia. E aí então a gente consegue oferecer mais produtos retificados aos nossos consumidores. Sandro, a gente pode mostrar então na prática o que seria esse acabamento retificado e o que seria esse acabamento bold? Claro, com certeza. Nós temos aqui dois produtos, revestimentos de parede, né, brancos. E aí nós temos aqui uma peça onde o produto é bold. Você pode perceber que a borda é abaloada, né? Ela não tem um ângulo de 90 graus, ela é abaloada. Isso exige um rejuntamento um pouco maior entre as peças, né? E aqui do lado nós temos uma peça de cerâmica retificada.
Você pode ver que não tem esse formato abaloado, é um ângulo de 90 graus, e isso traz um acabamento melhor, porque o rejunte ele pode ser até de 1 milímetro, ele pode ser um rejunte menor, trazendo um melhor acabamento para o ambiente. Fica bem mais limpo, bem mais clean, então, com esse rejunte mais fininho, né? Do que o que a gente é acostumado a ver, com ele um pouquinho mais largo. Exatamente. Isso aqui exige que o assentador, o profissional que vai fazer o assentamento, seja um profissional bem especializado. Porque se ele tiver um cuidado e um capricho para fazer um serviço bem feito, a gente consegue perceber, tanto na parede quanto no piso, você não consegue ver as deformidades do rejunte, sabe? Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, a gente pode perceber que se a gente colocar um profissional de qualidade para assentar esse porcelanato, esse revestimento retificado, a gente vê um acabamento mais retilíneo na obra. Fica mais uniforme o... Exatamente, essa é a palavra. Fica mais uniforme. A gente consegue ver uniformidade no assentamento. Sandro, Uma peça como essa daqui, uma peça polida. o brilho é bem, né, bem marcante do que o acetinado. Tem um grande diferencial, porque ela dá toda uma beleza ao ambiente. A gente indica mais o porcelanato polido para colocar em áreas internas, né? Porque ele dá toda uma beleza, principalmente quando tem uma iluminação adequada, né? E na área externa a gente indica daí colocar o acetinado. Certo, era exatamente isso, o próximo ponto dessa questão dos polidos e acetinados, qual que era o melhor lugar para se utilizar. Tem algum lugar que, por exemplo, nós não podemos utilizar não podemos usar o polido? Não tem uma regra para isso. É mais indicação e cultura e hábito mesmo, né? Por exemplo, a gente não indica colocar um porcelanato polido na área molhada do banheiro, porque há risco de escorregar. Mas a gente já viu em algumas residências o porcelanato polido em área molhada, mas não é indicado. Certo. Às vezes o que a gente gosta de projetar exatamente para evitar esses acidentes domésticos é colocar ele pelo menos na área do box. Então, igual nós temos aqui, a fábrica dá essa possibilidade de a mesma peça ter ela na versão acetinada e polida. Então a gente coloca pelo menos ali na área do box o acetinado, né, para não ter essa questão aí de acidente. Exatamente, a fábrica dá essa possibilidade sim, até porque é uma gama muito grande de produtos e modelos para que os arquitetos possam trabalhar, né? A gente tem um exemplo aqui, que a gente pode mostrar ali, que tem nessa parede a gente tem as duas peças, tanto polida quanto acetinada. Sandro, estamos agora em outro ambiente e a gente vai falar um pouquinho da resistência agora das peças, que é chamado de EPI, né? O que é isso? Qual que é essa numeração? Conta pra gente o que significa. Os revestimentos cerâmicos, tanto de piso e parede, eles têm uma classificação de EPI que vai de 1 a 5. Significa resistência à abrasão. Então a gente tem o EPI 5, por exemplo, que é um piso, revestimento colocado no chão, que ele é resistente a alto tráfego. Então ele é muito indicado para áreas comerciais, onde tem um fluxo de gente muito grande. E também para a área de garagem das residências. O EPI 4 já é um tráfego médio, daí EPI 3 é um tráfego muito, muito baixo ou parede. Nós temos o exemplo aqui desse piso, por exemplo, que é um EPI 4. Nosso showroom tem um tráfego médio, né? Não tem um alto tráfego, então nós optamos por colocar um EPI 4. E na parede, aí nós temos um EPI 3. Certo, então, resumindo, essa parte um pouquinho mais técnica quer dizer sobre a utilização da peça, né? Essa resistência dela de chão, parede, se tem, né, muitas pessoas passando ou não, é basicamente isso. Basicamente é isso. Se você tem um alto fluxo de pessoas passando pelo ambiente, ou um alto tráfego, até mesmo de veículos, o indicado mesmo é o EPI 5. Isso é muito interessante porque o que pode acontecer é se a gente usar o material errado, né, com PI um pouco menor, num ambiente que passa muita gente, por exemplo, ele pode acabar danificando e aí eu ter que trocar o revestimento porque ele foi utilizado de forma errada. Exatamente. Utilizando ele de forma errada, não vai utilizar todo o potencial que o piso tem, principalmente de durabilidade ao longo dos anos, e vai ter que trocar com menos tempo de uso.
Bom, então, sobre revestimentos, basicamente o que a gente tem é isso. Queria agradecer, Sandro, pela sua disponibilidade, né, de nos tirar as dúvidas aí como utilizar esses revestimentos e a tecnologia que tem por volta disso tudo. E agora é comigo e você, Raquel, aí no estúdio. Tem alguma dúvida, Raquel? Me conta aí, o que você precisa saber sobre os revestimentos de chão, parede? Vamos lá. Matheus hoje trouxe pra gente aí informações sobre revestimentos. Exatamente. E eu adorei, o revestimento ele traz assim todo um ar de sofisticação para um ambiente, pode transformar um espaço, né, Matheus? Sim, pode transformar. O legal de revestimento é que a gente, por exemplo, Raquel, tem argamassa, claro, específica para chão, tem revestimento que eu posso colocar em cima de revestimento, então é o que a gente fala de piso sobre piso, e tem revestimento que a gente pode até colocar no teto. Opa, gostei disso aí. Então, quando você quer Tem um uma teto caixa, todo aqui. literalmente, de banheiro, por exemplo, e aí os mais moderninhos, de chão, parede e teto, tudo uma coisa só para você estar num bloco, por exemplo, de mármore, é possível. Olha que legal, muito bacana, né? Dá pra fazer muita coisa, na verdade. Muita coisa, muita. Tem as cubas esculpidas de porcelanato, as de pedra, né? Mostrei semana passada. Então tem uma possibilidade aí gigantesca. Ô, Matheus, você sabia que você tá segurando um copo que custa R$200? Esse aqui já é meu, eu não tô nem aí, já peguei. Eu já arranquei A até a televisão- etiqueta do que tava aqui, não sei de quem é, o que tá fazendo A- aqui no estúdio, mas é nosso. A televisão providencia outra. Pode levar pra você presente, tô te dando Obrigado. presente, tá? Já que a gente tá chegando no final aí da temporada. Semana que vem a gente vai aprender sobre papel de parede e tecidos, cortinas. Vai, E aí finalizamos. vai ser muito bacana. E aí a gente finaliza essa primeira etapa. Mas vem É. muita coisa legal, viu, gente? Na próxima. Vem. Vocês já se preparem, porque vai ser muito bacana. E eu já adianto que nós vamos contar com vocês aí de casa participando. Ativamente. Certo? Muito ativamente. Muito mais do que só mandando mensagem no nosso WhatsApp, viu? Acho que vão gostar, Raquel. Eu acho também. Eu também Eu acho. posso participar, será? Não posso participar das coisas aqui da televisão, também Claro não que pode pode. participar. Leva um copo pra você. Leva. É Olha, seu. tá me comprando ao É um vivo. seu e um é meu. Bora. Aliás, vambora, né? Usar o nosso copo caro de R$200. Será que... Até semana que vem! Vem daqui.